Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Pergunta pra você: você se sente um merda? Ou você já se sentiu um merda? Então, o que eu venho compartilhar aqui é um sentimento que eu já senti no passado, né? Esse sentimento de você, de algum jeito, parecer uma merda. Ou seja, tudo que você faz é uma merda, ou o que você acredita é uma merda. E aí? Você se sente assim? Você já se sentiu assim? O que você fez para melhorar? Ou o que você está fazendo para melhorar? Me pergunta sobre você se sentir um merda tem a ver com o que você acredita de si. Será que você tem se reconhecido como um indivíduo, alguém que é importante, alguém que é especial para alguém que ele fez, no caso o próprio Deus? Senão, possivelmente, você está entrando dentro de um espectro que é o pensamento dos outros, né? O que os outros, eles de fato pensam de você e como aquilo importa na sua vida. Né? Porque você acaba importando, você acaba trazendo para dentro de você a percepção de outras pessoas. Se você é um merda, será que você é um merda porque você realmente é um merda ou porque outras pessoas acreditam que você seja uma merda? E aí, de algum jeito, isso fica tão evidente que aparentemente você acredita naquilo. Quando você, desculpa, quando você não não entende quem você é, quando você não faz uma busca sobre quem você é, ou seja, de onde você veio, por que você está aqui, por que você importa, será que você tem condições de sair dessa situação? Entenda que a maioria das pessoas que hoje elas vivem algum tipo de problema é porque, de fato, elas não conseguem se enxergar. Elas conseguem enxergar todo mundo ao entorno delas. Todo mundo. Cada um tem um defeito, cada um tem sei lá, um dom, mas ela não se enxerga. O olho dela tá como se fosse um tapume, assim, ó. Ela não consegue se ver. Ela, quando vai no espelho, por incrível que pareça, é como se ela fosse um vampiro. Ela não vê o seu próprio reflexo. Se as pessoas estiverem em torno dela, elas veem aquela pessoa no espelho, mas elas não se veem. Isso porque elas não se consideram indivíduos. Ou seja, um ser que, de algum jeito, Deus permitiu com que ela existisse, mas por ela não considerar Deus, ou se considera, ela não aplica, ou seja, é algo totalmente teórico. E por ela não se considerar um indivíduo, ou seja, essa unidade que existe, que foi criada pelo próprio Deus, que é indivisível, ou seja, ninguém pode subtraí-la, ela é da forma como ela é da forma como ela sempre foi, ou seja, depende sempre da forma como ela age para compor aquele indivíduo que ela é. Se ela não tem consciência disso, ela vai continuar nesse vazio existencial. O que no fundo não é um vazio, ela tem preenchido, né? Até esse nome vazio existencial é um nome equivocado, porque não existe vazio. Quando colocaram na tua cabeça que vazio existe, você permite usar essa palavra como se realmente ela tivesse a sua existência, mas não existe vazio. Todo espaço é preenchido por algo. Agora, que algo é esse que tem preenchido esse espaço? Você sabe como você tem preenchido esse espaço? Será que, olha que interessante, é como se fosse um balde. Dentro desse balde você coloca um monte de coisa. Só que chega uma hora que ele começa a transbordar. Agora, o que você tem colocado dentro desse balde? Ou seja, existe um espaço limitado dentro desse balde. Se você começa a colocar muitas coisas dentro desse balde, chega uma hora que o quê? Pum, aquele balde extravasa. Mas se você não tem consciência de que naquele balde em si você tem que colocar as coisas que prestam, você continua colocando, porque você não tem nem mais ciência do balde. Então você continua colocando várias coisas. Você já transbordou o balde há muito tempo. Há muito tempo, e ainda assim você continua colocando e aquilo começa a transbordar ao entorno do balde, fazendo com que o espaço em torno dele, a partir do momento que você continua jogando um monte de coisa ali, você nem mais veja o balde, você nem sabe mais o limite do balde. Agora, se tudo isso que você jogou dentro desse balde era merda, e o pior, era a merda que eles falavam, ou que alguns falam de você e que você acreditou, a sua existência de algum jeito está relacionado às coisas que você se preenche. Ou seja, como se você fosse um balde e dentro desse balde você coloca aquilo que importa.
Mas se você não entendeu, se ninguém lhe ensinou, e de algum jeito agora Deus permite com que eu passe pelo menos essa metáfora para você, falando que, ok, existe um balde, esse balde basicamente representa esse espaço mental, esse espaço de você como espírito, e ele você tem a possibilidade de preencher esse balde, ou seja, não é ninguém que preenche, é você que preenche. Ou seja, quando alguém acredita que você seja uma merda e você compra essa ideia, o responsável não é aquela pessoa que vendeu essa ideia para você, o responsável é você por você ter acreditado. Tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você dá crédito está relacionado a você como indivíduo, ao seu livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio de andar para frente, andar para trás, andar para os lados e escolher o que você vai botar dentro desse balde. Agora, se agora a partir desse momento, né, desse vídeo que eu estou falando aqui com você, que eu estou tentando expressar essa ideia para que você tenha essa compreensão de alguma forma, você se dá conta disso e talvez você nunca tenha se dado, qual é o teu papel? É continuar se sentindo um merda? É continuar colocando dentro desse balde somente merda? Ou você, opa, peraí, será que eu tenho como colocar dentro desse balde coisas que realmente me edifiquem? E aí o que acontece? Imagina agora você dentro desse balde, que era um balde cheio de merda. Você pegou esse balde, e aí que tá, você não limpou ele. Mas você vai colocar coisas limpas dentro desse balde. Então, da mesma forma que esse balde ele era neutro, ele começou a receber merda. Agora você vai começar a colocar coisas limpas dentro desse balde. E você começa a colocar. Só que aquele balde, ele tá cheio. E você vai começar a transbordar com outro conteúdo agora. Existe a forma, que é esse balde, mas existe o conteúdo, você começa a colocar. Chega uma hora que a quantidade de merda que falaram de você, o que vai acontecer? Elas vão começar a sair daquele balde. Mas só que não sai de imediato, porque não tem como você pegar e limpar o balde do zero. Ele começou desse jeito, mas ao longo da sua existência não é assim que funciona. Então você começa a colocar coisas boas, colocar coisas boas sobre você e sobre tudo que está ao seu entorno e que te edifica. E você coloca. Chega uma hora que todas aquelas merdas que estavam no balde, elas começam a sair. E aí só começa a ficar coisas boas, só que o balde ainda ele não está limpo, porque existem aqueles traços que ficaram encardidos naquele balde e de algum jeito eles vão ficar ali, ou de algum jeito eles vão conseguir sair em função da força que você coloca essas novas substâncias, ou seja, aquilo que é bom dentro desse balde. Depende da sua força. Se você não tiver uma força muito grande para botar algo dentro do balde, vai ficar alguma cicatriz, vai ficar alguma coisa marcada no balde. Então é necessário que você coloque um novo volume, mas com força, ou seja, você acreditando em você, através do seu livre-arbítrio. E aí você começa a preencher de coisa boa. E chega uma hora que esse balde transbordou de coisa boa. Não somente ele, mas ao entorno dele. E aquilo que era merda foi saindo. E só ficou coisa boa. Só que ainda tem alguns traços, então você vai botando cada vez com mais coisa boa, vai limpando aquilo que não prestava, aquilo que era merda dentro daquele balde. E aí, de algum jeito, você substituiu aquilo. E aí você vai decidir se você vai transbordar ou não transbordar. Mas o interessante é saber que dentro desse balde tem que ser as melhores coisas sobre você. E isso é um trabalho, porque você vai ter que se organizar diante a ordem divina, ou seja, aquilo que Deus lhe permite conhecer. Então você não precisa ser um balde de merda. Você pode ser um balde de coisas boas, belas, e que se aproximem da justiça de Deus. Você é muito mais do que você pensa. Você não precisa se sentir um merda, mas depende de você querer mudar isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comenta aqui que eu gostaria de saber o seu comentário e caminha comigo nesse canal. Abraço, até a próxima.